Olá, pessoal! A gente está de volta com o nosso tradicional programa de entrevistas, o nosso Ed Farmácia semanal. Nós ficamos aí um tempinho fora do ar com as entrevistas por conta de toda a pandemia de Covid-19, por conta de toda essa crise que a gente começou a viver. A gente não pôde ir para estúdio gravar, daí a gente resolveu desenvolver os boletins semanais para o Ed Farmácia não desaparecer da vida de vocês. Fizemos aí cerca de 15 boletins e a gente decidiu retomar o nosso programa semanal de entrevistas, que vai ao ar toda terça-feira às 14 horas, nessa modalidade de entrevista online, que eu acho assim, depois da pandemia, isso não é mais estranho para ninguém, porque todo mundo agora sabe lidar aí com essas tecnologias, entrevista online, live, né? Todo mundo fazendo live. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar de volta com o nosso programa, porque a essência do Ed Farmácia é ser um programa de entrevistas. Então, é um prazer estar de volta com os nossos convidados semanais. E para começar, para reabrir essa nova temporada do Ed Farmácia, a gente convidou o nosso querido Kadri Awad, do Instituto Bula. Kadri, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa nossa nova temporada, uma temporada de entrevistas online. Tudo bem, Kadri? Tudo bem, Viviane. É um prazer estar aqui no Ed Farmácia com vocês e principalmente inaugurando aí esse novo formato, nessa nova fase aí desse programa maravilhoso. A gente tem que dar um jeito, né? A gente tem que se virar nos 30, né? Assim? Com certeza, é esses momentos que nos fazem nos reinventar, né? E poder continuar aí com todo mundo levando conhecimento e conteúdo para esse segmento maravilhoso nosso. Gente, olha, eu acho que muita gente do setor farma conhece o Kadri, mas para quem não conhece, o Kadri ele é diretor de cursos e sócio do Instituto Bula, mas também é palestrante para o Varejo Farma, né, Kadri? Há quase 10 anos nas áreas de gestão e administração empresarial. E o Kadri, ele já ministrou cursos e palestras para mais de 12 mil empresários farmacêuticos e acadêmicos em todo o Brasil. Então, o currículo do Kadri é um currículo de peso, né, Kadri? Obrigado, Viviane. Estamos aí, tem Bom, um pouquinho de estrada rodada aí, né, pelo tem. Brasil. Então, vamos falar disso? Vamos começar a nossa entrevista. Bom, a nossa pauta hoje, eu até nem cheguei a falar no início do programa, a pauta do programa é o caminho para o sucesso de uma farmácia hoje e amanhã. Então, eu quero entrar nessa pauta te perguntando o seguinte: é difícil a gente definir sucesso, né, Kadri? Porque eu acho que a definição de sucesso ela varia muito de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra. Então, quando é que uma farmácia, na sua visão, na sua experiência, quando é que uma farmácia pode chegar e dizer: não, eu tenho uma farmácia de sucesso, a minha farmácia é uma farmácia de sucesso? Viviane, nós somos muito pragmáticos aqui no Instituto Bula. Por mais que a gente saiba que a farmácia é um estabelecimento de saúde, que ela vende um componente especial às pessoas, que ela é um instrumento de manutenção à saúde, mas nós sabemos que a farmácia é uma empresa. E como empresa, ela precisa ser tratada como tal. E a gente só considera que uma empresa tem sucesso quando ela tem resultado, quando ela tem lucratividade. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro para nós, aqui no Instituto Bula, e é o que a gente deixa muito claro para todos os farmacêuticos, farmacistas, que participam dos nossos treinamentos, gestores, contadores, né? Não há como você definir o sucesso de um negócio se esse negócio não apresenta resultado financeiro ao final do mês. Eu gosto muito de pegar, Viviane, uma passagem do livro A Prática da Administração de Empresas, do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, né? E o Peter, ele fala exatamente isso. Ele fala o seguinte: de nada adianta você prestar um serviço maravilhoso para a comunidade que você atende. Não adianta você oferecer condições de trabalho maravilhosas para os seus colaboradores, para a sua equipe, se ao final essa empresa não apresenta resultado financeiro, né? Porque a gente sabe que o que paga a conta é dinheiro na conta. Não há como a gente definir isso. Às vezes, Viviane, a gente pega farmácias que vendem 2 milhões de reais por mês, um ponto de venda, 3 milhões de reais por mês, e o empresário está passando por problemas. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, agora, recentemente, um empresário que tem 4 lojas que têm vendas significativas, vendas que a gente poderia dizer que estão muito acima da média nacional,
Só para você ter uma ideia, em 4 lojas, ele vende quase 2,5 milhões de reais por mês. Então, a gente sabe que é um faturamento que está muito além da realidade da maioria das farmácias do nosso segmento, pelo menos das farmácias independentes e mesmo associativistas, né? E esse empresário nos procurou, Viviane, exatamente porque não consegue ver dinheiro. Ele até fez uma colocação com a gente que ela é até um pouco irônica, né? Porque ele falou o seguinte, cara, hoje eu tenho até medo de ser sequestrado e passar pelo vexame do sequestrador pedir 10 mil reais de resgate e eu não ter dinheiro na conta para poder pagar o resgate, né? Quer dizer, Ele não com um faturamento de 2,5 milhões de reais por mês em 4 lojas, Viviane. Então, se a gente pudesse definir aqui no Instituto Bula o que é sucesso, Viviane, por mais que as pessoas achem que é muito pragmatismo, sucesso é poder contar hoje com resultado, né? Sem resultado, a empresa não pode pensar em nada, ela não tem como pensar em reinvestir no seu crescimento, investir na qualidade, investir em serviços de melhor qualidade para os seus clientes, até mesmo na qualidade de trabalho para os seus colaboradores. Então, ter resultado financeiro, acho que isso para nós está acima de qualquer coisa. Cadre, vamos trazer agora essa conversa para o momento em que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia de coronavírus, de altos e baixos, de abre e fecha, né? Cidade que manda abrir, cidade que manda fechar, está todo mundo perdido nessa situação. Hoje mesmo eu fui me atualizar em relação aos números, a gente já tem 1.300.000 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, com 58 mil mortes. Hoje eu li também uma entrevista da Organização Mundial de Saúde dizendo que a gente ainda pode esperar que a situação piore. Então, é complicado a gente falar até de sucesso, né, nesse momento. Mas é possível. Hoje, a gente sabe aí que o setor farmacêutico não é um dos setores mais impactados, as pessoas continuam comprando medicamento, continuam consumindo. Eu mesma, no Ed Farmácia, no boletim semanal, já dei dados que mostram que o setor foi pouco afetado, com exceção de alguns casos pontuais, o de lojas, de farmácias, por exemplo, que estão em pontos onde tinha um trânsito muito grande de pessoas, de pedestres, e agora não tem mais, então provavelmente o faturamento dessa farmácia caiu muito. Uma farmácia que está em shopping, uma farmácia que está numa estação de trem, uma estação de metrô, enfim. Então, tem casos pontuais de farmácias que estão sofrendo muito com a pandemia. Mas, no geral, o setor vem tendo um bom desempenho, apesar da crise. Mas, nesse contexto todo, né, de insegurança, de medo, de dúvida, de doença, é possível a farmácia falar em sucesso nesse momento? O que caracterizaria o sucesso de uma farmácia agora, no olho do furacão, no meio da pandemia? Viviane, eu fiz diversas lives nos últimos meses, né? E fiz a colocação exata que você acabou de falar aqui, né? Que falar em oportunidade, falar em sucesso no momento que tantas pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo é até um pouco constrangedor. Para todos nós, não haja dúvida. Mas, infelizmente, isso faz parte de toda e qualquer crise, né? Lógico que a gente não está vivendo uma crise como toda e qualquer pessoa já viveu em qualquer parte ou história do mundo moderno, né? Eu sempre tenho falado o seguinte, por mais que alguém diga que tenha experiência com crises, eu acho que ninguém aqui pode dizer hoje que já vivenciou uma crise dessa magnitude, pelo menos na era moderna, né? Mas tá aí. Eu acho que a gente tem que pensar hoje o seguinte, a farmácia, ela é um estabelecimento de saúde. Eu acho que se a gente procurar enxergar o que está acontecendo no nosso varejo, que nunca conheceu a palavra crise, nós nunca conhecemos a palavra recessão. Se a gente pegar os números da IQVIA, da Close-Up, no pior cenário pensado até o presente momento, não se fala em recessão. No pior cenário, tem se projetado aí um crescimento na casa de 1,9%, ou seja, quase 2% de crescimento, e num cenário um pouco mais otimista, a gente está falando aí de crescimento de 7% a 9% aí para o varejo farmacêutico. Quer dizer, um crescimento menor do que o que havia sido projetado, mas ainda totalmente descolado do que está acontecendo nos outros ramos do varejo.
Eu acho que apesar de toda a dor, né, de toda o nosso constrangimento de falar agora em oportunidades, diante do que está acontecendo, eu acho que a farmácia precisa plantar a semente e a oportunidade de deixar aí uma lição, de deixar uma imagem de um estabelecimento que pode colaborar com as pessoas, que pode, nesse momento, tentar amenizar toda essa dor e colocar diante da sociedade o seu papel. O seu papel, a gente vem trabalhando aí há tantos anos para fortalecer a imagem da farmácia, não como um estabelecimento meramente comercial, não como um estabelecimento que meramente vende medicamentos e produtos de beleza, bem-estar e correlatos, mas um estabelecimento que pode contribuir para a educação em saúde, que pode contribuir para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que se a gente puder, Viviane, nesse momento, fortalecer essa imagem, não só a imagem, mas trabalhar as nossas ações para que no pós-pandemia a gente saia fortalecido desse processo, fazendo a sociedade nos enxergar com um papel ainda mais relevante, eu acho que esse é o sucesso que eu consideraria nesse momento. Eu acho que a gente poder contribuir. Felizmente, a gente sabe que boa parte dos nossos estabelecimentos estão bem. Como você falou aqui, algumas farmácias, de forma pontual, né, devido a questões de localização, né, elas tiveram, né, seu faturamento afetado nesse momento de crise. Mas uma boa parte do nosso varejo vem sentindo efeitos positivos nessa crise. Eu acho que a gente poderia aproveitar isso, Viviane, né, e deixar aí um legado para a nossa sociedade, deixar um legado de um estabelecimento que pode contribuir enormemente com a sociedade, como está se fazendo agora, com os testes de Covid, com atendimento que muitas vezes deixou de ser feito em consultórios médicos, e agora as pessoas têm têm nas farmácias uma capilaridade enorme, e pode contar com um profissional farmacêutico, pode contar com serviços da farmácia, para que possamos aí amenizar toda essa dor que a sociedade vem passando aí com a pandemia. Agora, Kadri, vamos falar de futuro. Não sei nem se a gente deveria, mas eu acho que vamos fazer o exercício de pensar e refletir sobre esse futuro, que é um futuro totalmente incerto. A gente não sabe o que Nunca ninguém sabe o que o futuro nos reserva em nenhum momento da vida, tanto em crise, fora de crise, mas agora a gente está sem controle total, porque a gente está sendo obrigado a ficar em casa, obrigado de se relacionar com as pessoas, a gente não pode fazer o que a gente gosta, então mais do que nunca a gente está sendo podado ali, a gente está sendo castrado, né, em coisas que a gente gosta muito de fazer, de ter, enfim. Então, diante dessa situação, desse futuro que a gente não sabe qual é, o que nos reserva, né? Qual é o papel da farmácia nesse futuro? Eu quero falar de futuro mesmo. A gente falou do agora, de como que a farmácia pode ser agora, pode fazer agora, mas e para o futuro? Como que ela tem que se preparar hoje para esse futuro amanhã e para ter esse sucesso amanhã? Viviane, é investir em qualificação. Investir cada vez mais na sua gestão. A gente percebeu que nesse momento agora da pandemia, muitas farmácias entraram nesse período despreparadas financeiramente. A gente sabe que em todo momento de crise, as primeiras empresas a quebrar são empresas que estão com problema de fluxo de caixa. Então, muitas das vezes, não é o vírus que quebra as empresas, não é a pandemia em si que quebra as empresas, mas o fato da empresa entrar num momento de crise como esse, despreparada. E aí, Viviane, quando você coloca no futuro, eu tenho feito muito esse alerta ao empresário de farmácia. Muitos empresários estão pensando no que vai acontecer, exatamente tentando fazer esse exercício de futurologia, mas não pensaram no passado e não agiram no passado, Viviane, de forma a manter suas empresas sustentáveis e fortalecidas agora, nesse momento de pandemia. E a gente sabe que a gente está passando por um momento de mudança no perfil de compra do consumidor. Por exemplo, quantas pessoas, Viviane, nunca imaginaram comprar, por exemplo, seus medicamentos pela internet ou seus produtos de beleza pela internet, através de um e-commerce, através de um marketplace, através de um aplicativo. E a gente sabe que isso, de uma hora para outra, passou a ser rotina na vida de muitas pessoas
que nunca imaginaram. E a gente sabe que num momento como esse, aquilo que antes era exceção passará a se tornar hábito para as pessoas. As pessoas não vão abandonar esse hábito. Então, as farmácias precisam se atentar que, a partir de agora, os mecanismos digitais passarão a ser ferramentas fundamentais para que elas continuem a coexistir e acompanhando essa mudança no perfil de compra e do comportamento do consumidor, ou seja, se posicionar melhor nas redes sociais. E quando eu falo se posicionar melhor nas redes sociais, Viviane, é não fazer como muitas farmácias agora, que estão tentando correr atrás do prejuízo, vão lá para as redes sociais e achar que agora é abrir uma conta ou começar a utilizar a conta que ela nunca utilizou de forma mais profissional, simplesmente postando promoções, postando foto de produtos lá e se esquecendo que a rede social, como o nome já diz, é um instrumento de socialização, onde ela pode se utilizar né? de relacionamento, né? Onde ela pode entregar para essas pessoas, Viviane, comunicação, conteúdo de relevância para o seu cliente, para que ela possa criar autoridade, para que ela possa criar credibilidade, se aproximar cada vez mais do seu cliente. Por que não, Viviane? Começar a oferecer até a teleconsulta. Nós estamos falando da consulta médica, da a telemedicina já está regulamentada pelo Ministério da Saúde, as receitas, as prescrições digitais. A gente fez acho que umas 2 lives sobre isso, falei muito disso do boletim semanal do Ed Farmácia, sobre as prescrições digitais, você está certo. É isso aí. Então, por que não regulamentarmos, né? Já oficializarmos a nossa teleconsulta farmacêutica? A gente vinha falando tanto a respeito do consultório farmacêutico, da consulta farmacêutica. O próprio programa Ed Farmácia abordou por diversas vezes esse tema. A gente precisa evoluir, precisamos acompanhar essa evolução do comportamento do consumidor, porque aquilo que era exceção vai se tornar um hábito e esse hábito vai prevalecer para o futuro e a gente precisa acompanhar isso aí. Maravilha, Kadri. Eu quero falar sobre o curso que você vai ministrar nos dias 14 e 15 de julho, que é um curso online, junto com a Bruna Nunes, né, sua parceira. É um curso que vai acontecer durante 2 dias, das 20 às 22, né, um curso em parceria com a Ascoferj, não é isso? As inscrições elas podem ser feitas pelo site da Ascoferj, tá, gente? Quem quiser, é só acessar o site da Ascoferj. O link já está disponível para inscrições. E Kadri, assim, rapidamente, qual que é o objetivo desse curso? O título do curso é O Caminho Correto para Blindar o Lucro da Sua Farmácia, o GPS para chegar lá. Você vai dar o caminho certo. Vamos dar o caminho certo. Nós vamos mostrar para o empresário, para o gestor de farmácia, um passo a passo que ele deve seguir para ele conseguir, então, blindar o lucro da farmácia dele. Por que essa palavra blindar, Viviane? Porque exatamente nós queremos promover aqui uma quebra de paradigma. Muitos dos empresários de farmácia até hoje, Viviane, eles aprenderam a enxergar o negócio dele a partir do faturamento e sem pensar e planejar muito como que ele vai obter o resultado lá na última linha do demonstrativo dele. E o que a gente vai mostrar é exatamente isso, como que ele pode planejar o resultado que ele quer para a farmácia dele, fazendo precificação de alta performance, fazendo precificação inteligente e adotando indicadores que são fundamentais para que ele possa ter, então, uma farmácia lucrativa, uma farmácia próspera. E esse é o grande objetivo do nosso treinamento que a gente fará nos dias 14 e 15 de julho aqui na internet. Kadri, a gente vai encerrar, o nosso tempo já se esgotou. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Bom, a dica é, pessoal, acompanhe as mudanças, invista cada vez mais em gestão, né? Não se esqueça que independente do que está acontecendo agora, independente da pandemia, eu sempre falo que momentos de crise só servem de catalisadores para acelerar a quebra de uma empresa que quebraria mais cedo ou mais tarde. E o que vai impedir que isso aconteça é que a gente invista cada vez mais na profissionalização do nosso negócio. Portanto, faça isso. Invista na profissionalização do seu negócio. Invista na gestão. Kadri, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, iniciar essa nova temporada de entrevistas online, tendo você como o nosso convidado. Realmente foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer conversar com você, Viviane. Gente, obrigada pela audiência. Estou muito feliz de ter retomado as nossas entrevistas semanais com os nossos convidados. A gente pretende ficar firme e forte de agora em diante,
Quando a gente puder, a gente volta para o estúdio, porque, né, Kadri, o contato humano é insubstituível, o contato direto pessoal é insubstituível. Então, quando a gente puder, a gente vai voltar para o estúdio, mas até lá a gente não sai de cena, a gente fica aqui com os nossos convidados semanais, o nosso programa toda terça-feira às 14 horas. Antes de ir embora, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Nosso canal já está aí com quase 4 mil inscritos, crescemos muito durante a pandemia por todo o conteúdo que a gente produziu. Não foram só os boletins, foram as lives também. Então vale a pena você se inscrever e acompanhar todos os conteúdos que a gente publica semanalmente. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.